Vamos lá para a redação da TV Pai Eterno? Fernando Brandão está de olho em tudo que é notícia nesta manhã e chega agora para deixar a gente muito bem informado. Fernando, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui no Brasil hoje. Olha só, Wilker, eu trago uma notícia que é uma novidade para muita gente, especialmente para essa galera mais jovem, mas já é algo que o brasileiro tem se acostumado a ver nos últimos anos, nas últimas décadas. Talão de cheque, emissão de cheque no Brasil tem caído vertiginosamente, segundo a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. No ano passado, 2023, Wilker, só para você ter uma ideia, foram emitidos 168 milhões e 300 mil cheques. É um número grande, vamos dizer assim. Só que, em comparação a 1995, quando os cheques começaram a ser usados aqui no Brasil, quando as instituições começaram a fazer esses dados históricos, foram emitidos naquele ano 3 bilhões e 300 milhões de cheques. Ou seja, de 2023 para 95, a queda foi de 95%. 3 bilhões e 300 milhões de cheques em 95 e o ano passado apenas 168 milhões e 700 mil cheques emitidos aqui no Brasil. E os motivos, logicamente, são vários. E, logicamente, a modernização do sistema bancário brasileiro, viu, Wilker? Nós tivemos aí a entrada dos cartões de crédito e, mais recentemente, em 2020, em novembro de 2020, a entrada do sistema de pagamento instantâneo, o Pix, que se transformou no queridinho dos brasileiros. Então, isso foi fazendo com que o cheque fosse esquecido e ficasse sendo aí uma opção não muito viável, inclusive para instituições bancárias. A FEBRABAN já disse que a emissão de cheques deve diminuir ao longo dos próximos anos e muito provavelmente vai ter o mesmo fim que DOC e TED tiveram, né? A gente esteve aqui recentemente aqui no Brasil hoje falando sobre DOC, que já parou aí de ser feito pelas agências bancárias e muito provavelmente nos próximos meses e anos o cheque ainda vai passar por essa situação também. É claro que o cheque ainda é utilizado no Brasil, viu, Wilker? Nós vimos aí 168 milhões no ano passado e muitos comerciantes, especialmente aqueles mais tradicionais, ainda usam o talão de cheque, ainda usa a folha de cheque, ainda se você for no sistema de pagamento eletrônico do seu banco, no sistema de caixa eletrônico, de autoatendimento, você ainda consegue fazer emissão de cheque, você consegue pedir para o gerente da sua conta um talão de cheque. Os cheques ainda são usados pelos brasileiros, mas cada vez menos. E a tendência é de que isso continue nos próximos anos, até, enfim, o brasileiro realmente aposentar o velho talão de cheque, a velha folha de cheque tão utilizada nos comércios, para pagamentos e até para pagamentos de funcionários, inclusive. Mas o talão de cheque, a folha de cheque deve cair em desuso nos próximos anos. E aí também tem um detalhe. A gente vê o sistema de Pix funcionando muito bem aqui no Brasil, sistema de cartão de crédito que também está passando por mudanças aqui no Brasil. Então, tudo isso acaba desestimulando as pessoas a usarem o cheque, a famosa folha de cheque, que é muito mais prático, né, Will, que você usar um cartão de crédito, um cartão de débito, um Pix, porque realmente não dá para ficar passando folha, cruzando o cheque, toda aquela documentação, indo na agência bancária, é bem estressante tudo isso. Então, o cheque está caindo em desuso no Brasil, só para o nosso telespectador ter uma ideia, eu vou informar novamente o número, 3 bilhões e 300 milhões de folhas de cheque em 1995, e em 2023, apenas 168 milhões e 700 mil folhas de cheque sendo aí utilizadas pelos brasileiros, viu, Wilker? Ainda é muita coisa. A gente está falando do intervalo de 29 anos, né, Fernando? Isso. Então, se a gente for analisar toda a evolução tecnológica que a gente teve nesse período e o número de cheques que ainda são utilizados, a gente percebe que o brasileiro ainda usa bastante, né? E eu acho que quem usa muito o cheque são os pequenos empresários, viu? O pessoal ali que mexe com o comércio, porque o cheque, para muitas dessas pessoas, ele acaba servindo como se fosse uma linha de crédito, né? Eles fazem ali algumas manobras ali na utilização do cheque, eu acho que é por isso que ele ainda continua sendo tão utilizado. E a mesma pessoa que usa o cheque, certamente também usa o cartão, também usa o Pix, né, Fernando? É só uma alternativa a mais. Verdade. Mas realmente, se a gente analisar os números aí, a gente percebe uma queda muito expressiva na utilização desse meio de pagamento. Obrigado, Fernando. Até a próxima, viu? Até a próxima, Wilker. Tchau, tchau. Tchau.